Nossas raízes, nossas raízes. Nós lemos um texto de Paulo aos Romanos, um texto muito bonito, um texto com significados, valores, informações maravilhosas e que serviram de base para muitos períodos da história da igreja, um texto que é fundamental para a elaboração de teologias, de teorias, de experiências da fé, de fortalecimento de igrejas, de fortalecimento pessoal, de enriquecimento espiritual, emocional, intelectual. Paulo foi quem escreveu esse texto, e ele escreveu num momento significativo da sua carta aos Romanos. Se nós olharmos um pouquinho o que vem antes desse texto, nós percebemos que Paulo escreve a esses crentes, a essas pessoas que estavam na cidade de Roma, e escreve para essas pessoas diversas situações, diversas questões importantes até chegar no capítulo 8. O que Paulo escreve nesses primeiros capítulos, de 1 a 7? Paulo escreve aos romanos a respeito do Evangelho. Paulo busca com todas as suas forças, palavras, jeito, intelecto, emoções, a forma melhor que ele tinha para escrever e explicar àquelas pessoas a respeito do Evangelho, o que é de fato o Evangelho. Se você quer entender o Evangelho, se você quer compreender a sua magnitude, a profundidade do Evangelho, eu convido você a ler os primeiros capítulos de Romanos. É uma leitura, sim, complexa, muitas vezes, porém, se você começa a se familiarizar com os termos, com o assunto, você começa a perceber a profundidade do conteúdo que Paulo escreveu. Paulo busca convencer aqueles leitores de Roma que Cristo Jesus era o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. E você vai perceber Paulo buscando através de termos jurídicos, através de termos culturais, através de todo o conhecimento que ele tinha, da cultura daquele local, convencer aquelas pessoas que Cristo era a solução da humanidade. Paulo busca fazer isso num contexto muito interessante. Roma era a capital do império, ou seja, de todo aquele mundo que eles conheciam, Roma era a cidade mais poderosa, onde estavam as pessoas influentes, onde estavam as pessoas com gabarito, com títulos, com poderes, que governavam todo aquele império. Portanto, para Paulo, Roma era um lugar estratégico, Roma era um lugar que ele precisava convencer as pessoas de que Cristo era o Salvador. E ele queria convencer não com as suas palavras, mas com o poder de Deus. Ele não queria que as pessoas se convencessem somente, mas que elas tivessem experiência com esse Deus vivo, que era Jesus Cristo, que ele anunciava para todos os cantos, em todos os lugares para onde ele ia. Paulo tinha esse intuito. E quando ele chega no capítulo 8, como nós temos, essa divisão de capítulo, ele não escreveu dessa forma, ele escreveu de forma corrida, mas quando ele chega nesse trecho da carta, ele começa a se maravilhar com aquilo com que ele estava se deparando, com aquilo que ele estava escrevendo. Eu não sei se você já escreveu alguma carta que você gostou muito. As mulheres talvez escrevem mais que os meninos, que os homens, mas os homens produzem coisas e quando você está criando algo que você realmente gosta, que você realmente gostou, chega um momento que você fica feliz, você se entusiasma, com essa sua criação. Talvez numa carta, se você já escreveu, chega um momento que você fala, que beleza, que gostoso, consegui encaixar palavras aqui que são lindas, ficou maravilhoso, Eu penso que é mais ou menos isso que está acontecendo com Paulo. Depois de ele escrever sobre todas essas profundezas de valores que ele encontrava em Cristo Jesus, que ele encontra no Evangelho, ele passa a escrever esse trecho da sua carta. E é por isso que nós encontramos palavras tão profundas e que fazem significado e falam tantas coisas para o nosso coração. E penso que diante dessa situação, desse momento em que ele escrevia, ele começa o texto exatamente com essa pergunta: que diremos, pois? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? O que nós podemos falar?
o que nós podemos dizer, o que nós podemos cantar, o que nós poderemos fazer diante desse evangelho tão profundo, desta verdade tão impactante, deste algo tão maravilhoso para o qual eu estou escrevendo para vocês, para que vocês se convençam. O que diremos, pois, diante disso? Que Cristo morreu para a nossa salvação. O que nós podemos falar a respeito disso? Paulo se empolga. Paulo coloca com toda a sua força, todas as suas palavras, esse sentimento de que está diante de uma verdade completamente impactante. E essa verdade é o Evangelho. Ele está falando da boa nova. Ele está falando de Jesus. E quando ele acaba de explicar quem é Jesus, ele fala: que diremos, pois, diante dessa preciosidade? Que diremos, pois, diante desse tesouro? O que diremos, pois, diante disso que vai mudar a história sua e da humanidade toda? Paulo está falando do Evangelho. E se tem algo que nós temos que pensar quanto às nossas raízes, penso que nós que estamos na igreja, temos que pensar que a principal raiz que nos sustenta, que nos permanece, faz com que permaneçamos vivos, essa raiz principal é o Evangelho. Não há outro motivo que nos mantém vivos, senão este Evangelho, essa boa nova, que é Cristo Jesus. Você pode duvidar, você pode passar por várias situações de questionamentos a respeito de diversas coisas. Talvez você não goste daquele hino, não goste daquela música, talvez não goste daquela pessoa da igreja, talvez você duvida um pouco das estratégias, talvez você não gosta de um templo, ou você gosta muito de um templo. Talvez essas coisas você até considere importantes para você, porém existe algo que é fundamental, uma raiz que não pode sofrer abalo. Se ela se cortar na sua vida, você não manterá a sua vida por muito tempo. Terá alguns instantes apenas de sobrevivência. E essa raiz principal é o Evangelho. E o Evangelho é Cristo Jesus. E Paulo faz isso nesses capítulos. Ele explica quem é Cristo. Quem de fato é Cristo. E ele explica isso da melhor forma que ele conseguia naquele momento. Por isso, quando ele está diante disso, ele fala: que diremos, pois? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? E essa é a pergunta que eu faço em primeiro lugar para todos nós hoje. Que diremos, pois, à vista do Evangelho que chegou até mim e até você? Esse Evangelho que bateu na sua porta. Esse Evangelho que bateu no seu coração. No texto de Apocalipse: eis que estou à porta aí, bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você e você comigo. Que diremos, pois, à vista desse Jesus que veio até o seu encontro, que bateu na porta do seu coração e falou: quero fazer morada, quero transformar a sua vida? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quando Paulo acabou de fazer essa pergunta, ele afirma: se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele começa a demonstrar então que, uma vez que nós tenhamos Jesus como a essência do nosso viver, Deus passa a trabalhar por nós, a trabalhar no nosso viver. E é isso que ele faz. Ele dedica os próximos capítulos a falar a respeito da vida cristã, da vida daquele que aceita Cristo, aquele que tem Jesus no seu coração. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta afirmação de Paulo tem um significado preciosíssimo para todos nós. Ele está dizendo: se uma vez que quem entrou na nossa vida foi Jesus Cristo, se Ele é a raiz principal, se Ele que nos nutre, Ele está dizendo que Deus então começa a nos selar, a nos proteger, fazer uma proteção em torno de nós, para que nós sobrevivamos a todos os tipos de intempéries, a todos os tipos de fases e momentos da nossa vida. O que Paulo está dizendo aqui é que quando Deus é por nós, nada pode abalar a nossa vida nele. Se Jesus tomou conta do seu coração,
Se um dia você abriu-se para essa ceia que Jesus te convidou a participar, se você permitiu que Jesus sentasse à sua mesa e Ele começasse uma obra no seu coração, na sua alma, no seu viver, se você permitiu que Jesus mudasse a sua realidade, se você permitiu que Jesus fosse o seu guia, o seu orientador, a voz final da sua consciência, se você permitiu que o Senhor fosse o seu Salvador, aquele que confirma as verdades, aquele que te traz luz, isso significa que Deus está trabalhando por você. E se Ele é por você, o que Paulo está dizendo, quem poderá ser contra? Quem poderá ser contra? Se há uma raiz que nós precisamos zelar e cuidar por ela, é a presença de Jesus na nossa vida. Você pode talvez romper com várias coisas da tradição cristã, se você tem crise com isso. Mas romper com Cristo faz com que você deixe de habitar esse local onde Deus está protegendo você e cuidando em todas e qualquer situações. Paulo continua dizendo o seguinte, que esse favor que Jesus dispõe à nossa vida não foi algo simples da parte de Deus. Tampouco foi algo fácil. Tampouco foi algo que Deus fez porque Ele é poderoso e Ele poderia fazer qualquer coisa. Paulo diz o seguinte no versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não dará graciosamente com ele todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, aquele que deu o seu próprio filho. Nós estamos diante de algo extraordinário da parte de Deus. Eu não sei se você já fez esse tipo de reflexão. Se você tivesse todos os poderes do mundo, o que você faria primeiro? Eu acho que você já fez algumas reflexões se você ganhasse na loteria, né? O que você faria com todo aquele dinheiro? No final do ano passado, eu acho que era a mega sena da virada, né? Acho que 230 milhões de reais. Parece que nos Estados Unidos chega a 500 milhões de dólares. O que você faria com esse dinheiro? Representa tanto poder, né? Montaria, como você é cristão, talvez você pensaria, vou montar uma ONG, né? Com 10% disso, eu monto uma ONG para fazer trabalhos sociais, né? 10% eu vou gastar de olhos fechados. Né? 10% eu vou dar para os meus amigos, 10% dos familiares, ainda sobrará uma boa quantidade para viver de renda. O que você faria se você tivesse muitos poderes? Se você colocar agora um pouquinho a sua vida na posição de Deus. Deus não precisa desse dinheiro, não precisa da moeda real, né, ou do dólar. Os poderes estão em suas mãos. O que Deus pode fazer é infinitamente maior do que você pode pensar, do que você pode imaginar. Deus pode tanto nos dar a vida quanto tirar a nossa vida. Para o Senhor, construir ou destruir esse templo é questão de um sopro. Esse templo que nós demoramos tanto tempo para construir, para o Senhor, nada mais do que um pensamento para que se destrua. A nossa vida, tão efêmera, tão simplesmente nós a perdemos. Talvez num acidente, numa situação inusitada, perdemos. O Senhor pode fazer qualquer coisa, pode falar ao seu coração, apesar do pastor que fala com você. Pode usar uma pessoa que nem fala e falar ao seu coração. Ele tem poderes. E o texto, por isso eu penso que Paulo fica maravilhado, porque ele fala, aquele que não poupou o seu próprio filho. A dimensão de poder e de possibilidades que Deus tinha
e que ele podia fazer era imensa. Pensem, quantas pessoas você deixa de falar numa rede social, no seu trabalho, nos ambientes que você frequenta, porque você não gosta da pessoa? Você tem o poder de falar, eu quero ficar sozinho, quero ficar em casa. Deus tem N outras possibilidades, e Ele decidiu. Vejam, Deus tinha tantas outras possibilidades. Poderia fazer o que quisesse. Ele tinha diante dele uma criação, pessoas, uma humanidade rebelde, que pouco queria saber a respeito dele. Uma humanidade que ele criou e ele poderia, da mesma forma como ele criou com a voz, poderia com a voz destruir. E nós nem existiríamos. De todas as possibilidades, não foi porque nós pedimos, não foi porque nós o convencemos, porque somamos todos os doutores, todos os bons negociadores do mercado, colocamos numa sala de reunião com Deus e falou: Deus, com base nas nossas estatísticas, nós queremos que o Senhor nos salve. Ninguém fez isso. Pelo contrário, a vida era longe de Deus. Buscava-se distância de Deus. Então, diante de todas as possibilidades, ele, segundo Paulo, não poupou o seu próprio filho. Ele abriu mão da sua comodidade, da sua honra, do seu poder. Separou o que ele tinha de mais precioso, que não era bens, mas era seu próprio filho, e falou: vá, tem uma missão para você. Salve essas pessoas que são pecadoras, rebeldes, ingratas, que não me entendem, não sabem nada da vida, estão tentando descobrir algumas coisas através do que eles chamam de ciência, ou não, mas salve-as. Por mais que você vá demonstrar amor, elas não vão te aceitar, mas salve-as. Salve-as. Ajude-as. Suporte-as. Dê a elas substâncias para que elas vivam. E foi isso que Deus fez. Não poupou o seu próprio filho, antes o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele também todas as coisas? E a partir desse ponto, Paulo sintetiza algumas questões, alguns termos que ele usa para falar a respeito da salvação. Ele usa adoção, é um termo usado por Paulo. Ele usa justificação, outro termo usado por Paulo. E ele usa redenção. Termos usados por ele para dizer: Deus mandou seu Filho, nos comprou e agora somos dele. Deus nos comprou, decidiu nos amar e agora nós somos dele. E com isso ele apresenta essas palavras que eu usarei como última parte dessa mensagem. E eu penso e eu quero muito que essas palavras entrem no seu coração e te traga consolo, conforto e força e esperança para você viver. Paulo diz o seguinte, no versículo de número 34, ele começa dizendo: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E ele pergunta no 35, quem nos separará do amor de Deus, de Cristo? E ele começa a dizer uma lista de coisas. Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Nessas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. E aqui ele faz uma declaração extraordinária, e ele diz: porque eu estou bem certo, que nem a morte, e nem a vida, nem os anjos,
nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quantas vezes você tem se abalado com as tribulações que vêm sobre a sua vida? Quantas vezes você fica desacreditado do que pode acontecer, se os seus dias serão melhores? Quantas vezes você duvida se o Evangelho pode mudar realmente a sua vida, mudar a sua família? Quantas vezes você está diante de problemas familiares, financeiros, no trabalho, problemas psicológicos, emocionais, e você fala, não tem jeito, não tem mais como permanecer? Quantas vezes você questiona a sua vida na fé? Quantas vezes você não considera deixar a fé e viver uma vida sem a presença de Deus, sem ter que prestar conta, sem ter que se arrepender dos seus pecados, sem ter que se arrepender de coisa alguma? Quantas vezes você não olha para as coisas que te cercam, as inimizades, as pessoas que são contra, os sofismas, as mentiras, as falsidades, as coisas presentes na igreja, as coisas presentes nas comunidades cristãs de fé, tantas coisas que acontecem à sua volta, tantas pessoas que te atacam, e você fala, eu não vou mais viver essa vida, eu não quero mais ser cristão, eu não quero mais pertencer a Deus, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus me deixou para fora de todas essas coisas, eu acho que não vale mais a pena lutar pela igreja, não vale mais a pena lutar pelo Evangelho. Quantas vezes os problemas e essas coisas todas que ele falou aqui, as potestades, o risco da morte, as coisas desse presente, as nossas ansiedades vêm ao nosso encontro querendo abalar a nossa raiz principal, que é o Evangelho. Quantas coisas não colocam em questionamento o amor de Deus por nós? Às vezes a rejeição de alguém que nós amamos, a ingratidão de alguém para quem nós dedicamos serviços e fizemos tantas coisas. Quantas são as coisas que se levantam diante de você, querendo fazer com que você vacile, com que você desista, tentando dizer que não existe um Deus, e que tampouco Ele te ama, e que tampouco vale a pena continuar a caminhada. O que Paulo está dizendo, e eu quero agora dizer para vocês, é que aprendemos com Paulo, e eu falo da minha vida. Nada disso pode me separar do amor de Deus. Nem o desemprego, nem a situação de pouca comida, nem as inimizades, nem aqueles que se levantam contra nós, nem a falta de perspectiva do amanhã, nem as situações tão complicadas de sofrimento no mundo, pode me separar do amor de Deus. E eu quero afirmar para você nessa noite, de que assim é com você também. Nada pode te separar do amor de Deus. Nada tirará você dos braços do nosso Deus. Muitas coisas virão tentando arrancar você desse ninho de amor. Talvez você esteja passando por momentos assim, de diversas coisas tentando te tirar desse amor de Deus. Mas eu quero dizer para vocês a frase de Paulo. Nós somos, pode dizer, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Não é como a Copa do Mundo, nós queríamos que o Brasil vencesse, né? Já vencemos. E perdemos feio. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E esse amor vai te acompanhar em todo e qualquer lugar que você for. O salmista diz: para onde fugirei da tua face? Para onde me ausentarei da tua presença? Se suba aos céus, lá estás. Se desça ao mais baixo, mais profundo abismo,
lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e vou em direção aos confins da terra, lá a tua mão há de me guiar. Você pode tentar fugir, você pode tentar se esconder, você pode tentar se cobrir com um cobertor, tampar o seu rosto, não querendo que Deus te ame, mas Ele vai continuar a te amar. Você pode blasfemar, você pode desistir, parar de ir à igreja, parar de orar, parar de ler a Bíblia, você pode parar de falar de Jesus, mas Deus continuará a te amar. Não há nada que você possa fazer para que Deus pare de te amar. Portanto, convido você a se render a esse amor. Dobre o seu joelho diante de Deus e fala: Senhor, pode me amar. Me ame, porque eu não consigo fugir desse amor. Que o Senhor fale ao seu coração e você perceba o amor dele por você. Amém.